Oi, pessoal. Bem, hoje eu gostaria de falar sobre um outro tipo de controlador de automação. Eu já falei sobre CLPs, já falei sobre STCDs. Agora eu vou falar de um cara um pouco estranho, tá? É o Safe PLC. O Safe, o próprio nome já fala, ele é um CLP, ponto. Ele não deixa de ser um CLP, frequentemente roda ladder. Então, afinal de contas, tem inclusive um capítulo para ele na norma IEC 61131 que eu já mostrei para vocês. Por que isso é importante? Para falar sobre isso, eu tenho que falar sobre a questão de risco e segurança. Então, por favor, deem uma olhada em dois outros vídeos que eu mandei para vocês. Um sobre um acidente de Three Mile Island e outro sobre o acidente da Piper Alpha. Os dois são fundamentais para você entender realmente o que é essa questão de por que eu preciso de um CLP de segurança e por que segurança é uma coisa importante. Lembrando que desde o começo das aulas de automação, uma das coisas que justifica a automação é justamente você aumentar a segurança de um processo. Mas, claro, alguns processos são muito mais perigosos do que outros. Então, por favor, parem o vídeo agora e assistam aqueles outros dois vídeos. Ok, retomando, vocês já viram os dois vídeos. Vamos falar um pouquinho sobre por que risco é importante, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber é que é impossível você zerar o risco. Processos com zero risco são uma fantasia. Se alguém tentar vender isso para vocês, por favor, não comprem. Isso não existe. O que a gente consegue fazer é minimizar o risco. Mas é óbvio que sempre vai existir alguns riscos inerentes, particularmente a alguns processos. Existem processos que são relativamente tranquilos, tá? Por exemplo, sei lá, fazer shampoo. Fazer shampoo não envolve, por exemplo, risco de explosão, porque eles não lidam com nenhum material que seja explosivo. Tá? Agora, você fazer nylon, aí exige, porque a matéria-prima para fazer nylon, que é a protolactama lá, ela é altamente inflamável. Então, sim, ela pode explodir em determinadas circunstâncias. Fazer gasolina, por exemplo, é mais ainda, vocês imaginem. Existe uma série de processos que são relativamente perigosos, e eu estou falando intrinsecamente perigosos, às vezes simplesmente porque a escala deles é muito grande. Por exemplo, siderurgia. A siderurgia você lida com quantidades colossais de matéria-prima e de energia. Então, aquilo lá tem um risco associado. E a nossa ideia na automação é ser parte da solução, tá? Reduzir esse risco. E por que isso? Tem uma série de questões. Eu vou ser muito claro com vocês. Uma delas é o que essas coisas de risco fazem com uma empresa. Se vocês buscarem na internet, por exemplo, o acidente de Bhopal, B-O-P-A-L, vocês vão descobrir que foi um acidente gravíssimo que aconteceu na Índia. E esse acidente manchou de tal forma o nome da empresa, que era Union Carbide, que ela nunca mais conseguiu se reerguer e, eventualmente, ela foi comprada pela Dow Química. Até hoje, ela tem uma má fama devido a esse acidente. Então, vocês imaginem um acidente acontece, isso pega na empresa, pega na marca da empresa. Vocês lembram, por exemplo, aquele vazamento de óleo no Golfo do México, da British Petroleum? Provavelmente vocês só lembram dessa marca por causa daquele acidente. É isso que acontece.
Então, além dos prejuízos, digamos assim, materiais, físicos e de vidas humanas, etc., ainda tem essa questão da marca. E hoje em dia é uma marca muito valiosa. Existem algumas maneiras de você avaliar risco, tá? O impacto. Em geral, a gente pode falar que os impactos de risco são em pessoas, pode machucar ou mesmo matar as pessoas, meio ambiente, um grande vazamento de petróleo, por exemplo, pode contaminar uma grande área, investimento em equipamento, ou seja, se acontece um acidente e destrói um equipamento, aquele equipamento custa, tá? Então você perdeu dinheiro ali. Perda de produção, sim. Uma planta parada por um acidente, ela não está produzindo. Processos judiciais, e isso é particularmente importante num país como o Brasil, que tem, digamos assim, judicialização aqui é uma coisa, é quase um esporte, então o pessoal entra na justiça. Diga-se de passagem, frequentemente com razão, tá? Não estou achando errado entrar na justiça, mas a questão é que isso é um risco também. Se você está se expondo a um acidente, você está se expondo a um processo judicial. E finalmente aquela questão que eu falei da marca. Como a marca hoje em dia é uma coisa muito valiosa, você pode destruir uma marca com um acidente. Destruir, como aconteceu com o Bhopal. E aí talvez não tenha mais volta. No mundo competitivo como a gente está, pode ser que não tenha mais volta, tá? Brincando um pouco sobre um assunto sério, essa questão de risco, aqui tem umas fotos um tanto quanto engraçadas, mas lembrando que esse assunto é sério, tá, gente? O cara com uma escada metálica dentro de uma piscina mexendo numa fiação elétrica. O que pode dar errado? Ele tomar um choque e morrer afogado, por exemplo. Aqui uma empilhadeira carregando uma outra empilhadeira. Equilíbrio meio instável. Aqui pior ainda, essa escada aqui, digamos que não está muito segura não. E esse sujeito, ele deveria se mancar, que a única pessoa que está sem proteção ali é ele. Então, na verdade, ele está assumindo um grande risco que os outros não estão. E, finalmente, o sujeito que tem medo de tomar sol. Ele está trabalhando embaixo do caminhão, segurado precariamente por umas vigas, porque senão ele estaria tomando sol e aí isso podia causar algum problema para ele, provavelmente. É o famoso o que pode dar errado, né? Quase nada, o caminhão cair e mata ele. Vamos lá. Lembrando a questão de não existe risco zero. Então vamos lá, ó. O risco não começa aqui na ponta do gráfico. Nível de risco residual, nível de risco tolerável e risco inerente ao processo. Vamos lá. O processo vai até aqui. Qual que é a ideia? Abaixar isso bastante. Ou seja, o sistema tem uma chance de 10% de explodir. Não gostei desses 10%. Que tal mudar isso para 0,0000001%? Se for possível fazer isso, essa que é a ideia. Para isso você faz o quê? Você coloca camadas de proteção. E às vezes, pessoal, são coisas muito simples, tá? Tudo bem que nós vamos falar com algumas coisas bem sofisticadas aqui, mas às vezes, por exemplo, eu já cansei de ver barramento elétrico sem proteção em armários. Sabe, ali tem trifásico. Ao mesmo tempo, eu já vi muitos armários bem feitos, bem elaborados, particularmente quando eu trabalhava na Roca, o pessoal tinha um elevado senso em relação a isso, e todos os barramentos elétricos, antes de sair da fábrica, tinham uma proteção de plástico. Para que é aquela proteção? Tá? É basicamente para evitar que alguém encoste no barramento. Você fala, pô, ninguém vai encostar no barramento, tem certeza? Se encostar, tomar um choque de trifásico não deve ser uma coisa muito agradável. Bem, como fazer com que um processo que seja intrinsecamente perigoso reduza o risco dele? Então, a ideia é fazer alguma proteção.
como eu falei dessa questão do barramento, olha, barramento elétrico é perigoso, ponto. Você não vai, você não tem como mudar isso. Você não vai abaixar a tensão, por exemplo, para 1,5 volt. Não, o que você vai ter que fazer é colocar alguma coisa ali para proteger mesmo, que pode ser um isolador elétrico. Agora vamos pensar em um processo mais sofisticado, por exemplo, fabricação de gasolina. Bem, gente, gasolina explode, ok? É da natureza da gasolina. Basicamente, você não muda a natureza. O que você faz é se adaptar a ela. Como assim? Você pode colocar equipamentos que joguem o risco para baixo. Podem ser todo tipo de equipamento, tá? Alguns equipamentos mecânicos, mas vamos pensar, puxar a sardinha para o nosso lado aqui. Por exemplo, aqui onde está escrito externo, imagine um CLP. Um bom CLP, um CLP confiável, atendendo às normas, etc. Esse CLP ele tem uma confiabilidade alta, então ele faz com que o risco diminua. Porque em caso de algum problema, ele vai atuar nos milissegundos dele lá e vai ajudar. Agora, uma coisa mais segura ainda que um CLP é um STCD. Que aqui está como DCS, como eu já disse antes no vídeo de STCD, DCS é STCD. Reduz o risco mais ainda. Só que aí, de repente, você quer reduzir mais ainda. Você quer ter um risco muitíssimo baixo. Aí é que envolve um sistema de segurança mesmo, um SIS, que é basicamente um sistema para isso. Tá? E nesse SIS entra o Safe PLC. O Safe PLC é um equipamento extremamente importante e útil para você fazer isso. Então a intenção é exatamente essa. É mudar o risco do processo para que o risco seja menor. Lembrando que nunca vai ser zero. E aqui um gráfico bastante realista do que acontece. O processo fica trabalhando aqui no meio, ó, entre essa faixa verde e essa faixa verde. Está lá, de vez em quando o nível está mais baixo, de vez em quando o nível está mais alto, mas ele continua ali. A maior parte do tempo, se tudo correr bem, ele está lá. Aí uma bela hora acontece um problema. Tá? Uma válvula que trava, um problema mecânico, alguma besteira operacional, CO, que o pessoal chama lá em alguns lugares. E aí o valor que deveria estar aqui começa a subir. Por exemplo, imagina, por exemplo, uma temperatura numa indústria petroquímica. Legal, passou do nível de controle. Opa, não devia estar aqui, mas continua subindo. E normalmente essas coisas são rápidas. Subiu rápido. O que tem que acontecer? Tem que tomar uma ação. Essa ação é com a intenção de abaixar. Eventualmente, os equipamentos fazem isso, dão conta. Só que, e se o equipamento que faz isso falhar? Por exemplo, imagina que nessa hora aqui, o CLP dê pau. Bem nessa hora. Você vai fazer o quê? Vai sentar e chorar? Não. Você vai chegar e ele vai continuar subindo, subindo. Nessa hora, você tem que dar shutdown, ou seja, desligar tudo. E, pessoal, a intenção é colocar um equipamento aqui que garanta a execução desse shutdown ou trip. Trip é um termo que se usa muito também, né? É um jargão da área. Tá? Então, olha, veja bem, a intenção é colocar o equipamento ali que seja a última, sabe, a última linha de defesa mesmo. Uma coisa tão confiável, mas tão confiável, que, digamos assim, não falha. Ou não deveria. Uma analogia também interessante é você pensar em camadas de proteção. Por exemplo, você tem um processo aqui, aí você tem, por exemplo, um sistema aqui, que pode ser um CLP, um STCD que fica lá fazendo o processo funcionar. De repente, por uma questão de problema, aí você já tem um safe ou alguma coisa mecânica, pode ser também, tá? Pode ser até painel de relé, para dizer a verdade.
outros tipos de SIS cada vez mais confiáveis, e aí a confiabilidade do negócio pode ser, isso me chama a atenção, pode ser inclusive um dispositivo 100% mecânico. Depois disso daqui, aí você tem que tomar cuidados com as pessoas, propriedades, eventualmente os lugares. Por exemplo, procedimento de evacuação. Quando chegou nisso, você manda evacuar. Por quê? Porque o risco não é mais tolerável. As pessoas ficarem ali, elas podem se machucar, elas podem perder a vida. Então, para isso, você tem que mandá-las embora. Eventualmente, uma fábrica dessa pode influenciar o entorno. Tá? Isso é particularmente verdade e grave quando a gente está falando em processos nucleares, que pode influenciar uma grande área no entorno. Ou mesmo processos químicos. Imagine uma nuvem química, como aconteceu em Bhopal, que pode machucar quem está em volta e às vezes até uma certa distância. Tá? Por isso que é necessário fazer planos de contingência para esse tipo de coisa. Bem, reparem que vai desde o começo, alarmes, etc., sistemas de instrumentos de segurança, que é isso que a gente está falando aqui de Safe PLC, alguns dispositivos completamente físicos, por exemplo, disco de ruptura de pressão, é um negócio totalmente mecânico, mas que pode ser a última linha. Depois disso, outras coisas um pouco mais brutais, digamos assim. Eu, por exemplo, já vi uma planta que tinha um processo tão perigoso, eu não vou falar o nome da empresa, mas é em Cubatão, tá? Bem perto de São Paulo, eu fui lá. Essa planta ela tinha um muro de contenção em volta do processo do reator químico, por favor. Aquele muro de contenção, basicamente uma parede de concreto de mais de meio metro de largura, ela está lá só por um motivo. No caso daquela planta explodir, e existe um risco real disso acontecer, ele explode para cima, não para os lados, salvando o resto do processo. Então é uma espécie de contenção de danos. Esse tipo de estratégia eu já vi sendo usado em paiol também. O exército faz paióis assim. Basicamente eles fazem um buraco com paredes grossas e no caso de uma explosão, na munição ela explode para cima, não para os lados. Você acaba reduzindo o raio de ação. Tá? Plano de emergência, e isso implica inclusive em treinamento, não é uma coisa tão trivial isso. E finalmente, para alguns processos realmente muito, digamos assim, arriscados, e de novo, eu não consigo imaginar nada pior do que o nuclear, tá? Você tem que fazer um processo de evacuação da comunidade. No Brasil, felizmente, nós não temos muitos lugares que isso se implicaria, mas existe Angra dos Reis. Em caso de um acidente nuclear lá, tem que evacuar um pedaço da cidade, talvez a cidade inteira. Vamos lá?